Glória a Deus, glória a Deus. Estamos de volta depois de cantar esse hino. E agora, no momento da palavra, antes, quero deixar para vocês aqui o recadinho das ofertas, para você que deseja contribuir aqui para o canal da Hora da Bênção. Eu sei que final de mês é todo mundo apertado na goela, mas faz um esforço, ajuda a gente. Como disse, tem muitas necessidades para serem atendidas. A gente precisa terminar esses olhinhos de unção, porque ainda vai chegar a campanha do grão de mostarda, que a gente faz. Era para ter começado em maio, nós vamos começar em junho, meado de junho, se Deus quiser. Ah, meu Deus, vamos lá. Deus vai preparar, em nome de Jesus, tá bom? Que eu vou explicar para vocês como é que funciona. A gente faz uns 4, 5 anos já, e Deus tem feito tanta obra bonita. Eu vou falar para vocês como é que vai ser, tá bom? Mas agora, vou deixar o recadinho das ofertas. A gente vai falando cada assunto por vez, e depois a gente vem com a palavra. Vamos lá, vamos ouvir o recadinho. A paz de Deus, povo de Deus. Deus que abençoe grandemente a sua vida. E você que deseja ofertar aqui para ajudar o canal da Hora da Bênção a continuar a levar a mensagem do Evangelho, nós vamos deixar aqui os dados bancários. A nossa chave do Pix, o nosso e-mail, que é contato@horadabenção.com.br. contato@horadabenção.com.br. E o nosso celular, que é o 011 91488 3827. Para você que deseja fazer depósito direto no Caixa, é no Banco Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4, em nome da Hora da Bênção, tanto o depósito quanto as duas chaves do Pix, o e-mail e o celular. Toda ajuda será bem-vinda para que nós continuemos a levar a palavra e continuemos a fazer também os atendimentos aos necessitados, como vocês têm acompanhado nos nossos vídeos aqui. Que Deus retribua em muitas bênçãos e nós contamos com você para que nós continuemos com esse trabalho tão bonito que Deus tem preparado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Glória a Deus. Vamos agradecer as ofertas? Senhor, graça te damos pela boa preparação do coração dos teus filhos para esse projeto da Hora da Bênção. Que a tua bênção, que a tua graça, que a prosperidade de Deus alcance essas vidas e que o teu nome possa ser glorificado também. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus. Deixa eu colocar o banner aqui da palavra. No livro do Deuteronômio, no capítulo 33. São 5 versículos apenas. Nós leremos aqui com a ajuda de Deus, onde fala a majestade de Deus. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Esta, porém, é a bênção com que Moisés, homem de Deus, abençoou os filhos de Israel antes da sua morte. Disse, pois, o Senhor veio de Sinai e lhe subiu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã, e veio com 10 milhares de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos, todos os teus santos estão na tua mão. Postos serão no meio, entre os teus pés. Cada um receberá das tuas palavras. Moisés nos deu a lei por herança da congregação de Jacó. E o Senhor foi rei em Jesurum, quando se congregaram os cabeças do povo com as tribos de Israel. Só até aqui Deus nos dá. Amém. Ó Deus, em nome de Jesus, ilumina a nossa mente para crer na tua palavra, para entender a tua vontade em nós. Aleluia. E derrama mais e mais das tuas virtudes sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada a Deus, a majestade do Senhor, a grandeza do domínio, do império de Deus em toda a terra, em tudo que há, do conhecido ao desconhecido. Amados e queridos irmãos e irmãs, os irmãos bem conhecem a história da missão de Moisés, do quanto ela foi árdua, dificultosa e, enfim, em todos os sentidos. Moisés foi um guerreiro desde o nascimento,
que era para ter sido morto. E os irmãos lembram-se de toda a obra, quando a sua mãe o colocou numa arca de juncos e prendeu nos matinhos lá nos juncos do rio, para que a filha de Faraó, para que a princesa então o encontrasse. Então Deus pegou Moisés e colocou ele no meio, no seio das pessoas que queriam matá-lo. Não matar ele necessariamente, mas todos os filhos dos hebreus. Mas quando Deus tem uma obra, o que é maldição, Deus transforma em benção. Os irmãos podem ter certeza absoluta disso. Desde as coisas que para nós parecem ser mais improváveis. Eu conheço um irmão que era catador de lixo e hoje é um grande industrial da área da reciclagem. O que para nós é lixo, esse papel de bala que você mastigou, esse chiclete, esse vidrinho de iogurte, essa garrafinha de refrigerante, que para você, para mim é lixo, para ele é dinheiro, é ouro. Do lixo faz luxo. E poderia dar, né, outros inúmeros exemplos. Quando Deus tem um tratado na nossa vida, ele mexe em todas as coisas, em todos os corações, para que a gente seja abençoado. Ele vai até onde tem que ir, até o limite do impossível, do possível, do que pode ser acreditado e inacreditável. Então, de repente, Deus tira Moisés de uma situação de perseguição, ainda um bebê, coloca-o no meio dos egípcios, que era o povo que os perseguia, que perseguia o seu povo, que escravizava a sua gente, que judiava deles, e ele cresceu no ninho da cobra. Bendito seja o nome do Senhor. Ele cresceu no ninho do adversário, protegido por ele. Quando Deus manda, irmão, até o diabo obedece. O nosso irmão, que amava muito a Deus, e de frente à casa dele morava um homem de uma religião estranha. A gente não quer ser preconceituoso com ninguém, mas o homem mexia com umas coisas meio pesadas. Respeito, azar dele, né? Além do problema, o azar é o dele. Nós mexemos com coisa leve, com Deus, com Jesus. E esse nosso irmão, todo dia de manhã, estava ali varrendo a calçada da casa dele. Varria a calçadinha, estava ali. E esse vizinho, era dono de uma mercearia, percebeu que eles começaram a passar dificuldade, porque não via ele sair para trabalhar. E o inimigo está sempre assim na gente, ó, sempre de olho. Observando a gente, 24 horas por dia. E sempre que esse vizinho perguntava para ele, e aí, como é que tá? Falou, rapaz, mas tá bom demais, Deus é bom. Mas Deus é bom que não tem tanto do que Deus é bom. O vizinho dava uma torcida de beiço e ficava. Um dia esse vizinho falou, vou pegar esse crente. Fez uma cesta, irmãos, bem grande. E colocou tudo o que precisava de uma casa, de comida, mistura, doce para as crianças, um tanto de trem. E pôs no portãozinho da casa dele. Quando de manhã o irmão saiu, viu, e ficou numa alegria, coçou a cabeça. E o vizinho não ouvia, mas via os gestos. Ele ficou olhando assim pela fechadura da porta. Esperou um bocadinho, o irmão pôs tudo para dentro, a esposa, e ele tá lá varrendo a calçada, subiando o hino, contente. E não era da CCB não, viu? Você mora da Assembleia de Deus. Lá, subiando o hino, e louvor, e na alegria. Aí o vizinho saiu, sorrateiro, e falou, opa, tá bom? Ele falou, o quê? Bom? Rapaz, Deus é bom que você não dá conta do quando Deus é bom. A gente tá aqui passando um apuro danado, Deus mandou aqui, ó, tudo que nós precisávamos, bolacha para as crianças, e um tanto de coisa. O vizinho falou, mas vocês crentes não vale nada, não vale um ovo cozido mesmo. Uai, mas por quê? Porque Deus, rapaz, quem mandou isso aí pra você foi o capeta. Foi eu que sou satanista, e eu que preparei tudo isso aí, rapaz, que Deus, se fosse dependesse de Deus, estava passando fome. Aí que o irmão ferveu da glória a Deus. Glória a Deus, eita, Deus maravilhoso, assembleiano, né, fervoroso, eita. E já... Você é doido, rapaz, que Deus... Por que você está falando isso? Ele falou, rapaz, quando Deus manda, até o capeta obedece, rapaz. E está lá dando glória a Deus. Não sei o que foi do satanista, nem do satanás, nem do satananga, mas o irmão está lá dando glória a Deus. Quando Deus manda, até o inferno obedece, irmãos. E assim foi com Moisés. Assim aconteceu com ele. Deus colocou ele no ninho da cobra. E do ninho da cobra ele tirou todo o povo de Israel.
e foi mal compreendido, foi censurado, sofreu duras penas, mas estava lá cumprindo o desígnio de Deus, e a majestade de Deus estava sobre ele, e Deus amava e ama aquele seu povo, e o Senhor diz para você, não temas, se tu estás no ninho da cobra, não temas, eu vou te tirar daí, e junto de ti, muitos outros serão libertos. Glória ao nome do Senhor, a luz, irmão, só tem serventia na escuridão, só tem serventia nas trevas. Você pode dizer, Senhor, esse lugar que eu trabalho, Senhor, esse lugar que eu moro é trevas puras. Glória a Deus, foi para isso que eu te pus aí, para iluminar. Ilumina em nome de Jesus, irradia a luz de Deus. Glória a Deus nas alturas. E ele abençoou grandemente o povo de Israel, falando das beneficências, falando das grandezas, da misericórdia de Deus, espalhada, derramada sobre aqueles corações. Irmão e irmã, hoje o Senhor dá uma ordem clara, seja abençoado em nome de Jesus Cristo, sejam prósperos os teus caminhos em nome do Senhor Jesus, e a missão que você pensa que não terminará, o Senhor te diz, eu te darei ela na tua mão concluída. E alamaia Jesus. Porque há, irmãos, sempre por trás das cortinas, sempre, queridos, por trás das nossas compreensões, do nosso achismo, um trabalhar de Deus nas nossas vidas, um mover de Deus, que é invisível. Quem imaginaria? Se a sua mãe, a mãe de Moisés, imaginaria quem ela estava criando e o que aquela ação dela geraria adiante? A atitude daquela mulher libertou mais de 2 milhões de pessoas da servidão, da escravidão. Irmão, você tem a bênção de Tara, Surya Mandarasteriandele Masriare, cantai Yeshua. Você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, uma atitude tua interfere de forma maravilhosa na vida de pessoas. Uma oração que você faz, uma profecia viva que sai da tua boca, uma imposição das tuas mãos, uma unção, a liberdade, a libertação, a cura, a ramaia, a portas abertas. Aleluia, Espírito Santo de Deus, aleluia. Está sendo derramado um poder, irmão, está sendo derramada uma glória despejada, lazaiura, labaxala, sobre a igreja de Deus. Receba essa unção, receba esse fogo do Espírito sobre a tua vida. As tuas mãos têm cura, as tuas mãos têm libertação, as palavras da tua boca têm autoridade de Deus. Oh, aleluia, Espírito Santo. E quando você se propõe a fazer alguma coisa e sente-se confirmado por Deus, irmão, o inferno treme de um tanto que você não pode imaginar. O inimigo teme de um tanto que você não pode imaginar. Porque aquele que Deus abençoou está abençoado. Aquele que Deus disse que vai ser próspero, não adianta. Não adianta o inferno lutar, não adianta o inimigo querer tomar para ele uma glória que é de Deus, e dizer, eu vou jogar essa vaidade no caminho dele, eu vou colocar esse empecilho aqui no casamento, eu vou fazer... Não adianta, irmão. Não adianta o inimigo fazer nada de nada, pois ele é um derrotado, ele é um falido, ele é um desgraçado porque não tem a graça, mas ao passo que ele é um desgraçado, você é uma agraciada, um agraciado, cheio de graça, cheio de poder, cheio de unção. Vocês estão sentindo, irmão, que está vindo uma força, um poder, uma glória? Eu estou sentindo, irmão. Essa semana Deus fez coisas aqui na nossa vida, na empresa, que eu não posso... Olha, irmão, só Deus para contar para os irmãos o que o Senhor tem feito, de tanta coisa terrível que nós temos passado, mas o Senhor tem exaltado, tem levantado a nossa cabeça, tem mostrado que Ele é Deus, tem justificado os nossos passos, e o Senhor te diz, não temas, eu justificarei os teus passos.
Eu confirmarei a minha bênção na tua vida. E hoje o Senhor entra na tua casa com poder e glória. Entra na vida do teu filho com poder e glória. Essa bênção entra para untar, para betumar, para blindar a tua casa, a tua mente, o teu coração, a tua esperança, o teu passado, o teu futuro. Para que você seja uma pessoa abençoada, próspera, feliz. E tudo que você faça vai bem. Hoje o Senhor está entrando nas obras de feitiçaria. Hoje o Senhor está entrando, Maia. O Senhor está entrando nas obras de inveja. O Senhor está entrando nas arapucas de Satanás. E o Senhor está tomando a dianteira da tua guerra, da tua luta. Está dizendo para o demônio: agora sou eu que vou contra ti, Satanás. Agora sou eu que vou contra ti, obra de feitiçaria. E não ficará nada para contar a história, porque o que eu fiz ninguém destruirá, diz o Senhor. Bendito seja Deus, irmãos. O que Deus constrói, ninguém desfaz. O Rodrigo, eu tô com medo. Aquela mulher, aquele homem, estão fazendo alguma coisa estranha. Irmão, tu estás temendo o quê? Quem serve a Deus não teme Satanás, irmão. Eu quero que vocês coloquem agora aí nos comentários. Agora. Ordem de Deus. Eu não temo nada, porque Deus está comigo. Eu não temo nada, porque Deus está comigo. Não tema nada, irmão. Não tema nada, irmã. Ah, irmão, mas tenho medo de atacar meus filhos. Tenho medo de alguém fazer algum trabalho e acabar com o meu casamento, que Deus junta, ninguém separa. Os teus filhos serão discípulos do Senhor. A porta que Deus abre, ninguém fecha. Dá glória a Deus. Deus é maior do que o inferno, irmão. Crês tu nisto? Que Deus é maior do que a tua prova? Que Deus é maior que o teu problema? Bendito seja o nome do Senhor. E hoje o Senhor cerca a tua casa com colunas de fogo, cerca a tua vida e a da tua família com a glória do Espírito Santo. E essa majestade de Deus se apresenta agora na tua casa, se apresenta agora na vida dos teus filhos, se apresenta nessa nação, se apresenta em outra nação também. Deus está atravessando as ondas da internet, está indo agora tocar na tua vida. Sinta essa unção maravilhosa sobre você em nome de Jesus. Sinta essa fortaleza agora em nome de Jesus. Ser curado agora, ser liberto agora, ser cheio da alegria de Deus. E não temas, não retroceda, não volta atrás naquilo que Deus te prometeu. Continua, servo de Deus, serva de Deus, a vitória é tua, não é de mais ninguém. E Moisés abençoando esse povo, perdão, ainda que com todas as suas dificuldades, os seus problemas de relacionamento, a sua teimosia, a sua dureza de coração, foram abençoados. Acima de tudo foram abençoados. Deus se irou contra eles, Deus ficou aborrecido com eles, mas ainda assim foram abençoados. E te diz Deus, tu serás abençoado, custe o que custar. Tu serás próspero, custe o que custar. Doa a quem doer, e quem não sair da frente da palavra, o Senhor vai arrancar do caminho, como um trator arranca um toco da terra, uma pedra, mas ninguém para a palavra. E o Senhor disse: hoje eu dei o start, hoje eu dei o início, hoje, enfim, eu dei o começo dessa sua trajetória de bênção, de vitória. Então dá glória a Deus, porque a majestade de Deus está sobre a tua vida, a bênção de Deus está sobre a tua casa. Aqui em 28 de Deuteronômio, as bênçãos que foram lançadas do monte de Gerizim: bendito a entrar, bendito a sair, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua amassadeira, bendito o que você compra, bendito o que você vende. Quando vai, quando volta, e o Senhor te diz: tu és bendito na terra, tu és bem-aventurado, tu não temas nada, porque eis que sou contigo, não te deixarei e não te desampararei, diz o Senhor. Sejamos cheios dessa palavra, igreja de Jesus Cristo. Sejamos cheios dessa confiança, povo de Deus. E o Senhor diz a todos nós: as portas do inferno não prevalecerão contra a tua vida. E aquele que intenta o teu mal será frustrado um dia atrás do outro. Porque a minha bênção será um escudo e broquel sobre ti. A minha glória será transferida de geração em geração.
e a tua família, a tua casa servirá ao Senhor todos os dias das suas vidas, e por fim recebereis a coroa da salvação, da vida eterna. Aleluia! É a palavra que Deus nos manda. Deus seja louvado. Amém, Jesus.